Esse piloto estava com mais de 140 passageiros a bordo do avião e precisou pensar rápido para conseguir sair da situação mais difícil da sua vida. Um tsunami estava a caminho do aeroporto em que ele estava ali com esses passageiros aguardando para decolar. Só que ele não sabia disso, nem ele e nenhuma das pessoas ali a bordo. Logo quando acordou, ele já estava com um pressentimento ruim. Ele não sabia direito o que era, mas ele estava ansioso, muito antes de entrar no avião. Mas o piloto precisou ter a sua rotina normal ali, se arrumar e ir a caminho do aeroporto para pegar o avião e voar para outra cidade. Ele fez exatamente isso. Como ele era um piloto evangélico, enquanto ele voava, ele começou a cantar alguns hinos que ele era acostumado a estar louvando na igreja dele. O copiloto chega e falou que ele deveria gravar um CD gospel, justamente porque ele gostava muito de cantar essas músicas, só que coincidentemente nesse dia ele não parava de cantar essas músicas de adoração. Até então tudo estava tranquilo, todas as condições de voo naquele momento eram favoráveis para um voo normal e perfeito como sempre. A tripulação estava completa, os passageiros bem tranquilos aguardando que esse avião pousasse em Palu para fazer uma escala e depois seguir a viagem. Antes do pouso, as condições de voo começaram a mudar e isso atrasou um pouco as coisas. Basicamente, o piloto Riscoseta ele não conseguiu fazer o pouso naquele momento, mas isso é comum de acontecer em alguns voos, então ele precisou dar mais uma volta, esperar um pouco mais as condições ali melhorarem para ele conseguir fazer esse pouso em Palu. Quando ele pousou no aeroporto, eles tinham 40 minutos para ficar ali e depois voltar pro avião e seguir viagem. Só que o piloto naquele momento ele deu ênfase para a tripulação dele que eles não podiam se atrasar, que eles tinham que ser pontuais. E a tripulação ficou sem entender, ele não deu nenhuma justificativa. Por que tanto nervosismo? Só que nem ele mesmo entendia por que ele estava querendo sair dali o mais rápido possível. O tempo foi passando, o piloto nem saiu do avião, para você ter uma noção. Ele estava querendo seguir viagem, mas tinha que cumprir o seu horário. Os passageiros estavam tranquilos ali no aeroporto e tal. Alguns pararam para comer, outros pararam para conhecer um pouco ali do lugar antes de voltar pro avião. Só que uma coisa que você precisa saber é que os tsunamis, eles iniciam de forma silenciosa. Isso porque, a princípio, você tem um maremoto, né? Aquele terremoto, só que no fundo do oceano. Para depois, essas ondas gigantes, elas atingirem a costa. E muitas vezes o maremoto que provoca esse tremor acontece horas antes das ondas atingirem as cidades. Então os tsunamis ali já estavam se formando, mas as pessoas não sabiam disso e continuaram seguindo a sua vida normalmente. O piloto estava tão ansioso para ir embora dali que ele pediu autorização à torre de controle para voar com aquele avião 3 minutos antes do horário marcado, ou seja, ele estava já organizando as coisas porque tem todo um procedimento que se segue antes do avião decolar e ele estava acelerando esse processo para conseguir sair um pouco mais cedo. É incrível pensar que essa ansiedade dele nesse momento para ir embora dali fez toda a diferença. Depois que a tripulação voltou, os passageiros voltaram também, estavam todos acomodados e prontos para decolar. O piloto confirmou a autorização com o controlador de voo e naquele momento ele inclusive descumpriu alguns procedimentos. Ele seguiu com o avião como se estivesse fugindo de algo e foi embora ali do aeroporto. Cerca de 3 minutos depois, um terremoto muito forte atingiu aquela cidade. Porque lembra que eu te falei? Um tsunami ele precisa ser provocado por algo. Ou um vulcão em erupção vai provocar um tsunami, um maremoto, um terremoto. E no caso desse, foi provocado por um terremoto muito forte que veio antes do tsunami. Esse terremoto rachou boa parte da pista de decolagem daquele aeroporto. Então outros aviões que estavam ali prestes a sair nem conseguiram ir embora. Outros pilotos ficaram ilhados ali porque não conseguiam decolar
com a pista ali rachada, todo mundo em pânico, o aeroporto estava de ponta cabeça, porque foi um terremoto com uma magnitude bem acima do normal, e lá na torre de controle tinha um operador de voo que foi o único que ficou quando iniciou o terremoto, para verificar se tudo tinha ocorrido bem na decolagem. Ele viu que o piloto estava bem ansioso e tudo mais, ele precisava confirmar ali as condições, tudo certinho, antes do piloto seguir viagem. Os operadores que saíram mais cedo da torre de controle conseguiram escapar, mas esse operador que ficou para ajudar na decolagem do voo, infelizmente não conseguiu sair. Enquanto o avião se distanciava da cidade, sem entender ao certo o que estava acontecendo, até porque de lá de cima eles não conseguiam ter uma visão que estava tendo um terremoto lá embaixo, só que quando se afastaram um pouco mais, eles viram as ondas gigantes chegando. Então eles assistiram tudo. Enquanto essas ondas estavam devastando as cidades, o piloto conseguiu ver, inclusive ele tentou entrar em contato com outras pessoas lá na torre de controle e avisar que essas ondas estavam chegando e iam chegar no aeroporto, mas foi tarde demais, não tinha mais ninguém escutando ele do outro lado, porque o impacto do terremoto já tinha feito muito estrago e ele nem sabia. Depois que eles descobriram o que tinha acontecido, esse piloto conta que nasceu de novo, né? Ele sentiu esse desejo, essa ansiedade que foi muito incomum de ir embora o mais rápido possível, e apenas 3 minutos fez toda a diferença na sobrevivência dele e de toda a sua tripulação e dos passageiros. Ele diz até hoje que foi um milagre e que realmente aquele dia atípico, onde ele já acordou nervoso, já acordou ansioso ali com aqueles sentimentos estranhos que ele nem sabia o que significava, aquele mau pressentimento na verdade, já era um alerta que salvou a sua vida e a vida dos outros passageiros. Esse tsunami fez várias vítimas ali em Palu e em outras regiões também. E Riscoseta deixou claro que sem aquele operador de voo que ficou ali até o final auxiliando no voo dele, ele talvez não conseguisse decolar a tempo de escapar dessa tragédia.